E hoje eu gostaria de contar para você a nossa história, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu casei em fevereiro de 2009 e mais ou menos em novembro de 2011, eu e meu marido decidimos que era o momento de nós sermos pais. E depois de um ano e meio mais ou menos de tentativas, nós engravidamos. Rapidamente nós descobrimos que seria um menino, era o Vitor Hugo, e foi tudo transcorrendo normalmente, todos os exames, ultrassons. Quando chegou em janeiro de 2014, eu fui fazer o pré-natal e eu havia engordado muito, em torno de 4 quilos em um mês. Mas muito desse peso não era gordura, era inchaço. O médico me passou vários exames para serem feitos e dentre deles uma ultrassom para saber como é que estava o desenvolvimento do bebê. Eu fiz essa ultrassom, claro, fui correndo marcar. E quando eu fiz essa ultrassom, era dia 21 de janeiro de 2014, eu estava mais ou menos com 29 semanas, completando 29 semanas. A radiologista falou pra mim, falou assim, quanto tempo que você tá? E eu falei assim, estou com 29 semanas, tal. Eu falei assim, não, mas o seu bebê não tem tamanho de um bebê de 29 semanas, ele tá com o tamanho de um bebê de 26. Tem certeza que tá com 29? E eu falei assim, não, eu tenho certeza que eu estou com 29 semanas. Eu estava completando 29 semanas. E ele falou assim, não, tá, eu vou fazer mais um exame, uma maneira de fazer essa ultrassom, mas não é pra você se preocupar. E ela fez uma ultrassom Doppler, né, que é pra ver mais ou menos o fluxo de sangue que vai pro bebê. E quando ela fez esse exame, ela ficou meio assim, chamou outra pessoa para realizar o mesmo exame em mim. E daí, quando acabou aquele exame, aquele ultrassom, ela falou assim, olha, né, não é para se preocupar, mas eu já falei com o seu médico, é para você ir amanhã, tá? E quando ela me falou isso, eu vi que alguma coisa estava errada, porque eu já conhecia mais ou menos a agenda do meu médico e eu sabia que era uma agenda assim realmente muito apertada, muito difícil, porque eram muitos pacientes. Para ele já estar me atendendo no dia seguinte, alguma coisa estava errada. E eu cheguei em casa, aquele dia haviam montado os móveis do quarto, e eu lembro que eu peguei aquele laudo, daquele ultrassom e foi mais ou menos pesquisar na internet para saber o que significava, né, tudo aquilo. E eu não entendi muito bem, mas eu vi que o que estava acontecendo era grave. Outro dia de manhã, eu fui no médico e ele me explicou que realmente era grave o que estava acontecendo. Eu havia uma alta resistência no cordão umbilical e que a qualquer momento eu teria que fazer o parto. E eu fiquei muito assustada porque era muito prematuro o bebê, estava com apenas 29 semanas e eu sabia que às vezes ele sobreviver seria muito difícil, sequelas e tudo mais. Mas daí saí lá do consultório com remédio para controlar a pressão, provavelmente aquela resistência no cordão umbilical podia ser em virtude de uma pressão alta, e com um remédio para amadurecimento do pulmão, e era para eu repetir aquela ultrassom, né, na cidade vizinha, Londrina, que tinha mais recursos, tal, era melhor a clínica que eu faria aquela ultrassom. E dependendo do laudo, eu já teria que internar para tentar controlar dentro do hospital o máximo possível, mas a qualquer momento eu poderia ter que fazer o parto. Fui para Londrina, fiz aquele ultrassom naquela tarde, né, dia 22 de janeiro, e confirmando o laudo que eu estava com diástole zero, né, que todo o fluxo meu que ia pro bebê, ele voltava tudo para mim. E eu tive que já internar e o bebê tinha apenas 800 gramas, 29 semanas e 800 gramas, ou seja, ele estava com uma alta restrição já de crescimento, porque era para ele já ter 1,2 kg, 1,3 kg mais ou menos. E me internei naquela quarta-feira, dia 22 de janeiro. No dia seguinte, repeti o mesmo ultrassom dentro do hospital e provavelmente o quadro havia se gravado porque eu teria que fazer naquele mesmo dia o parto. Quando eu estava me preparando para o parto, eu tive um descolamento de placenta. E minha pressão, que era controlada
com remédio a mais ou menos 12/8, foi para 6/2. Eu tive uma hemorragia muito séria e às vezes eu penso que se eu não estivesse dentro do hospital, talvez nem eu estaria aqui hoje contando isso. E fui levada às pressas para o centro cirúrgico e quando foi feito o parto, o Vitor Hugo ele não resistiu ao trauma daquele descolamento. Eu ainda o vi dentro ali do centro cirúrgico e fui para uma sala de recuperação de parto para tentar não me mandar para UTI. E fiquei mais 2 dias no hospital, saímos, e ainda no hospital o médico falou assim: ah, Silvia, vamos investigar se você não tem trombofilia, porque a pressão alta ela pode dar esse descolamento, mas a sua pressão estava controlada, não existe motivo aparente para aquilo acontecer. E foram dias assim realmente muito difíceis. Você sair da maternidade com o bebê é a coisa mais normal, mais natural do mundo, mas você sair de braços vazios é muito triste. E foram os dias se passaram, muitas pessoas nos visitaram, olharam por nós, Deus foi nos dando graça e eu fiz os exames para saber se eu tinha trombofilia e foi confirmado que eu tenho uma trombofilia, e trombofilia é um problema de coagulação sanguínea, onde há um crescimento de coágulos de maneira desordenada no seu organismo. E no meu caso, esses coágulos iam para a placenta, por isso que o bebê não crescia, não estava com uma oxigenação correta, né? Por isso que ele poderia ter tantos problemas. E quando eu tive esse diagnóstico de trombofilia, eu conversando com o médico, eu soube que uma nova gestação poderia demorar a acontecer, porque às vezes a própria trombofilia ela dificulta você engravidar. Eu poderia engravidar e perder. O tratamento da trombofilia ele é caro, não é barato, ele é caro. São injeções diárias de anticoagulante, e mesmo com todo o tratamento, que eu falo, complicações na gestação. É uma gestação de risco que pode ter complicações e que o bebê pode nascer prematuro. E quando eu tive todo esse diagnóstico, eu me lembro que quando fez mais ou menos 2 meses que eu havia perdido, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu chegava na casa da minha avó e eu encontrava minha mãe com um bebezinho no colo. E quando ela me via, ela falava assim: finalmente você chegou. Ele tá morrendo de fome. E quando eu via aquele bebê, eu levava um susto e eu pegava ele no colo, eu olhava para ele, eu sabia que era meu filho, era meu segundo filho, eu sabia de tudo o que havia acontecido. E eu lembro que eu falava assim: meu Deus, que bênção. Mesmo depois de tudo o que eu passei, finalmente eu estou com meu filho nos braços. E era um menino. E eu lembro que com o diagnóstico eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim: eu vou fazer uma campanha e vou colocar todos esses objetivos na presença do Senhor, né? Eu comecei uma campanha na igreja, né, colocando tudo isso diante do Senhor, todos esses propósitos, né? E que uma nova gestação ela não demorasse a acontecer e que ela fosse uma gestação tranquila, Deus nos desse condições de manter aquele tratamento e que esse bebê ao nascer ele não precisasse de uma UTI ou algo assim, ele nascesse bem. E quando eu estava fazendo essa campanha, eu fiz um propósito com Deus, que eu ungiria minha barriga todos os dias, porque o que faria diferença naquela gestação não seria remédios, mas seria unção. E antes mesmo de eu acabar aquela campanha, eu já estava grávida e eu não sabia. Eu lembro que nós descobrimos a gestação, era véspera do Dia das Mães. Era um dia que eu me preocupava muito, porque seria o meu primeiro Dia das Mães. E eu creio assim que Deus, no seu cuidado, Ele permitiu que nós descobríssemos aquela gestação na véspera do Dia das Mães. E foi assim maravilhoso, foi uma alegria muito grande.
Com alguns dias que eu havia descobrido aquela nova gestação, eu tive um sangramento muito assim considerável. Fui pro hospital, tudo, o médico me examinou, a princípio estava tudo bem, mas eu teria que realizar no dia seguinte uma ultrassom para ver como é que estava o bebê. E era um domingo à noite, chovendo, então era bem complicado fazer naquele momento. Não tinha recurso no hospital onde eu estava, né, para fazer aquela ultrassom. Quando nós voltamos para casa, aquele sangramento voltou ainda mais intenso. E o meu marido falou assim, vamos novamente para o hospital, vamos de novo, né, vamos ver. E eu falei assim, mas o que adianta? Se não estiver dentro do propósito do Senhor para que esse bebê nasça, não adianta nós corrermos novamente para o hospital. O que vai adiantar? Nós acabamos de sair de lá, estava tudo bem. E porque eu sabia assim que se não tivesse dando os planos do Senhor aquele bebê nascer, não adiantava. Eu perdi o primeiro dentro de um hospital. E eu lembro que nós oramos, ele ungiu minha barriga, eu apliquei a injeção e fui deitar. E eu lembro que eu fiz uma oração. E eu falei pro Senhor, falei assim, meu Deus, eu agradeço primeiramente pela vida desse bebê. Eu não sei se ele ainda está aqui comigo ou se ele já está com o Senhor, mas eu novamente entrego a vida dele nas tuas mãos e eu quero muito ver a minha barriga crescer, sentir esse bebê se mexendo, ver o seu nascimento, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, mas se este não é o plano do Senhor para as nossas vidas, eu continuo confiando em Ti. Que a maior prova de quando nós realmente confiamos e descansamos em Deus é você conseguir realmente descansar. E tanto que eu dormi. Eu acordei de madrugada, eu ainda estava com aquele sangramento e no outro dia de manhã nós fomos pra clínica fazer a ultrassonografia. E quando foi passada aquela ultrassom em mim, foi a primeira vez que nós escutamos o coração do André. E foi maravilhoso, eu lembro que eu chorava, eu tremia de alegria. E foram aí mais ou menos 5, 6 semanas de repouso, medicações e tudo mais. E durante esse período, né, que eu estava de repouso, Deus abriu uma porta maravilhosa, muito grande, e nós conseguimos todo o tratamento da trombofilia durante a gestação de maneira gratuita. E Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E além de toda a medicação, eu também tinha uma enfermeira que me acompanhava todos os dias, feriados, domingos, e todo dia lá aplicava injeção em mim e via como é que estava a minha pressão. E a pressão alta numa gestante com trombofilia é algo realmente importante, porque normalmente a pressão ela tende a subir quando você tem trombofilia na gestação. E foi assim maravilhoso o cuidado de Deus. E quando deu esses 5, 6 semanas de repouso, eu voltei no médico, ele fez a ultrassom, aquele descolamento havia acabado, e junto com essa notícia nós soubemos que provavelmente nós estávamos grávidos de um outro menino, que seria o André. E foi muito bom, meu coração assim se regozijou muito no Senhor por Deus estar permitindo novamente eu ser mãe de um menino. E a gestação foi indo de maneira tranquila, todos os dias injeções, unções, oração e colocando sempre a vida do André na presença do Senhor. E eu orava muito assim para que o André, ele, ao nascer, ele não precisasse de uma UTI. Mas durante a gestação, Deus fez com que eu mudasse a minha oração. E eu comecei a orar de uma maneira diferente. Que o André, na verdade, ele nascesse no tempo que Deus tinha para a vida dele, que o Senhor tinha para a vida dele. Que às vezes o nosso tempo é um, o tempo da medicina é um, mas às vezes o tempo do Senhor é outro. E eu lembro que eu comecei a orar dessa maneira, que o André nascesse no tempo do Senhor.
E os dias foram se passando e quando eu fiz 29 semanas, da mesma maneira que na primeira gestação, eu fui fazer uma ultrassom e deu uma alteração no cordão umbilical. E no outro dia de manhã eu fui fazer um exame para saber se eu estava com diabetes gestacional, porque já havia dado uma alteração em um exame e eu tinha que confirmar se eu estava ou não com diabetes. E é um exame longo. É um exame aí que você tem que ficar no laboratório em torno de 3 a 4 horas, tomando glicose, colhendo sangue, você tem que ficar de repouso. E me colocaram num quartinho, numa cama, e naquele momento, pensando em tudo que estava acontecendo, entrou uma palavra no meu coração. Aquela palavra que Jesus disse a Jairo quando falaram que a filha dele estava morta. E Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. E foi essa que a mesma palavra que Deus me deu: não temas, crê somente. E quando eu entendi que aquele era a palavra que Deus estava me dando, eu falei assim: amém, Senhor. Eu não vou temer, mas eu vou crer. E eu lembro que naquela tarde eu fui no médico, né, por causa da ultrassom do dia anterior. E ele falou assim: olha, Silvia, por mim eu já até te internava, porque são riscos com a gestação. Às vezes para você é muito mais seguro estar dentro de um hospital, porque você viu tudo que aconteceu. Às vezes se você precisar de algum cuidado rápido, você tá dentro do hospital. E eu falei assim: ah, doutor, deixa eu esperar meu marido chegar em casa, que ele estava viajando durante aquela semana. E ele falou assim: não, tudo bem, mas você tá aqui, ó, você vai ter que tomar agora remédio de pressão todos os dias, vai ter que verificar a sua pressão pelo menos aí 4, 5 vezes no dia, e já tá aqui que eu quero que você já comece a tomar o remédio pro amadurecimento do pulmão. Eu falei assim: ai, Senhor, eu lembrei de tudo aquilo, mas eu me lembrei da palavra: não temas, crê somente. E saí lá de dentro do consultório, fui tomar as injeções para amadurecimento do pulmão. E na sexta-feira eu tive que repetir a ultrassom da quarta. E quando nós fizemos a ultrassom, não apareceu mais nenhuma resistência no cordão umbilical, assim, tudo normal. Mas os meus exames de sangue foram dando alterações. Cada dia, cada vez que eu fazia o exame, aumentava o ácido úrico, eu estava com diabetes gestacional, então eu tinha que ficar todo instante sendo monitorada. Eu perguntei pro médico e eu falei assim: doutor, nós temos quanto tempo? E ele falou assim: olha, Silvia, com muita sorte nós teremos 4 semanas, que daria 34 semanas de gestação. Mas eu acredito que será em torno de 2, que daria ali próximo a 32 semanas. E fui para casa e toda semana era esse ritmo de exames, consultas e ultrassons. E chegava até a ser cansativo, mas nós continuávamos e tomando remédio para amadurecimento do pulmão. Quando amanheceu uma terça-feira, dia 18 de novembro, eu acordei, fui ver a pressão, ela estava a 15/10. Tomei remédio, voltei para a cama. Dali uma hora eu levantei novamente, fui ver a pressão, 15/10, ela não havia baixado. E eu lembro que eu acordei meu marido e falei assim: amor, eu tomei, a pressão estava 15/10, tomei remédio, ela não baixou, vamos verificar no posto se é isso mesmo, porque senão nós vamos ligar para o médico, né, para saber o que nós devemos fazer. E foi confirmado que minha pressão estava 15/10, o médico já me mandou direto para o hospital, era em Londrina, em torno de 45 minutos da minha casa, em Arapongas. E chegando lá, nós entramos pela emergência do hospital e ali na sala de avaliação de parto, nós estávamos vendo pressão e tudo mais. O médico chegou e começou a dar um remédio, aplicar um remédio na veia para que a pressão pudesse baixar. E a pressão não baixava, e quando foi visto de novo, a minha pressão já estava 16/10. E ele falou assim: Silvia, nós vamos interromper a gestação. E eu falei assim: doutor, amanhã? Ele: não, Silvia, agora. É só o tempo de eu acionar o centro cirúrgico, porque você corre novamente o risco de ter um descolamento, de ter alguma complicação. E o bebê está bem, nós vamos fazer o seu parto agora.
E eu lembro que ele saiu daquela sala e eu virei assim pro Ricardo e falei assim, amor, o óleo tá dentro da bolsa. Hoje é o último dia que nós vamos ungir o André dentro da barriga. A partir de amanhã vai ser fora. E nós ungimos, nós entregamos mais uma vez o André nas mãos do Senhor e fui para o centro cirúrgico. O André nasceu chorando bastante, muito bem. Quando os bebês nascem, eles têm uma nota no seu nascimento e 5 minutos depois. E a nota do André, que era um prematuro de quase 32 semanas, com 1,410 kg, 40 centímetros, a nota dele foi 9 no instante que ele nasceu e 10 5 minutos depois, sendo que essa nota vai de 0 a 10. Então ele nasceu extremamente bem. Ele já saiu do centro cirúrgico na incubadora direto para a UTI. Eu só pude vê-lo à noite novamente. E no dia seguinte o André já respirava sem ajuda de aparelhos e já começou a dieta com leite. E foram 23 dias no hospital, 9 de UTI e mais 14 de UCI, que é uma UTI intermediária. E o André saiu dia 10 de dezembro de 2014, ele saiu daquele hospital pesando 1,905 kg, 43 centímetros e um bebê extremamente saudável. Alguns dias depois da sua saída do hospital, nós fomos fazer o exame de fundo de olho e deu a possibilidade do André desenvolver retinopatia da prematuridade. A visão do bebê, ela se desenvolve nas últimas semanas de gestação. Como o André nasceu aí em torno de 7, 8 semanas antes, aquele desenvolvimento teria que acontecer fora da barriga. E às vezes pode acontecer de esse crescimento, esse desenvolvimento desses vasos na retina, acontecer dele crescer de maneira desordenada e causar um sangramento. E esse sangramento pode até causar uma cegueira. E nós oramos, nos colocamos na presença do Senhor, colocamos na vida do André e dali poucas semanas o risco dessa retinopatia acabou, ele não existia mais. E recentemente, agora começo de outubro, quando o André tinha 10 meses e alguns dias, a última coisa que faltava com relação à saúde do André, que ele teve um sopro, ele tinha um sopro que não fechou, e nós fizemos agora o exame no começo de outubro e o André não tinha mais o sopro. A sua saúde física está completamente restaurada. O André faz hoje acompanhamento com fisioterapia para perder o atraso da sua prematuridade, mas é algo que já praticamente acabou. Ele é um menino extremamente esperto e saudável. E eu creio que Deus cumpriu tudo aquilo que eu havia pedido naquela campanha. Que a gestação realmente ela não demorou a acontecer, Deus nos deu condições de mantermos todo o tratamento e o André nasceu no tempo que o Senhor tinha para a vida dele. Eu vejo assim que aquele nascimento prematuro dele foi simplesmente mais uma prova que Deus estava cuidando em todos os sentidos da vida do André e que ele foi escolhido desde o ventre para ser realmente um vaso nas mãos do Senhor, para que a vida dele fosse um testemunho. E eu agradeço todos os dias pela vida do André, pelo cuidado que o Senhor teve para com a vida dele, para com a minha, como tudo aconteceu de uma maneira tão saudável, tão bem e com um cuidado do Senhor tão grande. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém?